Nós vamos ver agora como incluir, alterar, excluir um depósito, um saque ou inicializar um saldo, além de emitir um extrato com o saldo atualizado do FGTS por funcionário dos depósitos existentes no sistema. Primeiro passo, vem em movimento e entro na opção de atualização de remuneração. Por que remuneração e não depósito? Porque quando a gente encaminha a CEFIP, a Caixa Econômica Federal, nós não informamos os 8% a ser depositado. Na CEFIP vai a base para o cálculo dos 8%, que também serve como base para o cálculo do INSS. Então eu seleciono o trabalhador que eu quero, eu digito direto o PIS dele. Vamos pegar aqui o Antônio de Matos. E ele trabalha na filial 1. Eu quero lançar no mês de outubro de 2010. E eu tenho o primeiro campo, remuneração. Então vamos colocar que a base é 1.850,20 centavos. Quando eu dou tab para o próximo campo, ele põe a máscara com pontos e vírgulas. O campo remuneração, 13º salário, só é preenchido se naquele mês eu tenho alguma parcela de 13º salário. E dou inserir. Confirma. O que é importante destacar é que eu só usaria essa opção se eu tiver algum depósito bem antigo que não tem nos meus arquivos CEFIPs. Porque o que nós aconselhamos é que você pegue o arquivo que você encaminha à Caixa, que é o CEFIP, e importe todas as informações deste arquivo, que é na rotina de carregar o sistema através da CEFIP, que é uma outra rotina. Mas essa opção eu uso quando eu tenho depósitos antigos e eu não tenho no meu arquivo CEFIP. E eu sou obrigado a digitar manualmente. Caso eu tenha cometido algum erro, e nós vamos dar um exemplo aqui, eu poderia pedir uma alteração. Então vou dar o mês 10/2010. Então vai aparecer aquele 1.820. E vamos supor que eu errei, o valor não era 1.850,20 centavos, era 1.850,30 centavos. E eu venho aqui e clico alterar. Automaticamente, quando eu altero, o sistema já atualiza o saldo desse trabalhador, que eu posso depois consultar e saber, bem, qual é o saldo do Antônio? Bem, uma outra coisa importante, eu poderia ter cometido um erro e ter incluído um depósito indevidamente. Então, venho aqui novamente, vamos pegar o nosso mês 10 de 2010 e vou excluir esse lançamento. Confirma a exclusão, sim, e o sistema já atualizou o saldo e já reposiciona para uma nova operação. Então, para incluir um depósito, alterar ou excluir, basta usar essa tela, que normalmente é usada quando eu não tenho esses depósitos no arquivo CEFIP. Bem, eu tenho a opção de atualização de saque. Para que essa opção? De repente a sua empresa quer reconstituir uma conta integralmente de um trabalhador e nesse período ele fez algum saque, porque você objetiva ter um extrato que mostre o saldo que ele deveria ter disponível e qual o valor do saque para efeito da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Como a multa é sempre sobre o saldo total, essa opção de saque, eu diria o seguinte, não é necessária você utilizá-la, porque o teu objetivo maior é fazer uma gestão de depósitos não realizados. Então, a atualização de saque é uma opção
para quem quer reconstruir todas as contas. Vou dar o exemplo Alexandre. Vamos supor que no dia 25 de maio de 2012, o Alexandre ele sacou, vamos supor, R$300. É importante destacar que o campo saldo, o sistema ele só permite lançar um saldo, um valor, caso tenha saldo. No nosso exemplo, o saldo disponível é R$ 2.612,69. Então vamos dizer que eu quero lançar um valor de saque de R$3.000. Bem, e eu vou tentar inserir esse saque. Qual foi o problema? Data de saque não consta na tabela de JAN. Esse é um erro. Ok. Porque nesse exemplo desse erro, eu não carreguei a tabela de JAN com esse período. Mas vamos dar uma data válida. Dia 25/03/2012. Reparem que o saldo diminuiu e eu vou tentar lançar os 3.000 novamente. E vou inserir. Está dizendo o seguinte: saque ultrapassa o valor do saldo disponível. Então ele não vai permitir que eu saque um valor superior ao saldo disponível. Nós vamos colocar R$1.200. Agora sim, então vamos lá, inserir, confirma a inclusão, ele já atualiza o saldo. Quando eu tirar um extrato, nós vamos depois tirar um extrato desse trabalhador, nós vamos ver que tem um saque lá, e o sistema vai atualizar o saldo deduzindo o saque. Uma outra operação que eu poderia ter é inicializar, consulta, vamos primeiro inicialização de saldo. Para que eu usaria essa opção? Vamos como exemplo que eu estou há 26 meses sem depositar o FGTS, nos últimos 26 meses, e eu tenho trabalhadores com mais de 10 anos de casa. E eu, como quero ter uma gestão total do saldo por funcionário, para poder emitir um extrato e entregar a esse funcionário dizendo, olha, no momento nossa empresa não está recolhendo fundo, está declarando mês a mês para a Caixa, para o governo, o quanto nós devemos, mas fique tranquilo, primeiro, que você a qualquer momento, você pode ter um extrato com o saldo completo da sua conta do Fundo de Garantia, e para isso eu estaria fazendo uma opção de inicializar o saldo de um determinado trabalhador. Então vamos supor que em 10/03 de 2010, eu inicializei o saldo que ele tinha lá R$5.000. Eu posso pegar, separar depósito e JAN, porque se eu for à Caixa Econômica Federal e pedir um extrato, normalmente vem a separação de JAN e depósito, ou eu ponho no depósito total do saldo disponível. E venho aqui e insiro. Confirma. Bem, e eu estaria, através do sistema, inserindo, através do CEFIP, os depósitos não realizados. Com isso, eu poderia obter um extrato total da conta deste trabalhador. Normalmente, é que eu falei, não há necessidade dessa opção, porque o importante para a sua empresa é fazer a gestão do que não foi depositado. Então, se eu não preciso usar nem saque, nem inicialização, e eu poderia dar um extrato para o trabalhador, que nós vamos ver, com o saldo sobre os depósitos não realizados. Ou seja, com esse extrato, mais o extrato que ele vai à Caixa do que foi depositado, os dois extratos, a soma deles, é o saldo total disponível desse trabalhador. Mas antes de a gente emitir um extrato, vamos pedir uma consulta de depósito. Eu poderia vir aqui em consultar, escolher um trabalhador. Aqui eu estou com a empresa 1, PIS/PASEP de um funcionário. Vamos pedir aqui todos.
e poderia selecionar uma consulta de um depósito da Leila de Cássia, e aqui eu selecionei o depósito mês de dezembro, aqui está o valor, e inclusive o depósito sobre o 13º salário. Ok. Finalmente nós vamos imprimir um extrato. Eu poderia emitir extrato de todos os funcionários, eu vou pedir uma emissão coletiva. Então aqui o extrato primeiro do Eduardo, cada funcionário aqui, então eu vou andar as páginas para a gente ver. O Ronald, se eu descer aqui um pouquinho, a gente vai ver aqui nesse exemplo aqui, aqui só teve um depósito em janeiro de 2010, e aqui começou a render, no exemplo aqui até o dia 10 de maio, o saldo dele, total depósito, 113 mil, ou R$ 113,19, o que rendeu nesse período o saldo total sobre esse depósito que eu não depositei. Bem, então eu poderia entregar um extrato ao meu funcionário e ele saberia, olha, aquele valor depositado nesse momento, se eu fosse depositar na sua conta, você teria R$ 119,36. Como eu também poderia pedir um extrato, por funcionário, selecionar um determinado funcionário, no caso eu aperto selecionado, venho aqui, de repente eu quero lá só os ativos, incluir, aqui é para o Pispazep, desculpa. Eu quero incluir o Ronald e poderia pedir a impressão do extrato, que eu pedi o Ronald, só tem o extrato Thomas, na realidade. Bom, vou dar um pause, essa parte do extrato nós vamos fazer um outro bloquinho.